Fala pessoal, estamos aí na nossa primeira videoaula do curso Excel, finalmente aí começando, e hoje vai ser uma introdução básica e falar de alguns aspectos do Excel, e então é isso, vamos dar início aí na nossa videoaula então. Bom, eu fiz algumas anotações aqui e eu vou acompanhando aqui conforme eu anotei então. Começando então, aqui, como vocês devem saber, cada quadradinho desse daqui é uma célula e pode ser introduzido nessa célula tanto números quanto textos. Textos e funções aí que a gente vai ver mais pra frente. Então, e cada célula aqui também você pode inserir fórmulas, como colocando o símbolo de igual, você pode aqui, isso daqui se torna uma calculadora, assim, na verdade. Você pode fazer somas, tipo 6 mais 4 e dar um enter. Ela soma aqui para você. E pode somar também colunas ou linhas, como esse exemplo aqui, que eu coloquei 3 linhas aqui, com alguns valores aleatórios. Se eu colocar igual, selecionar essa coluna, colocar uma unidade aqui de uma operação, por exemplo, mais, selecionando a outra e a outra, também faz a soma aqui pra gente. Isso não é só com mais, tem todas as outras operações, dividido, multiplicando e entre outras aí. Então vamos falar das planilhas. Aqui no canto esquerdo aqui da tela, você pode notar que tem as planilhas divididas em plan 1, plan 2, plan 3. No meu aqui tá diferente, que eu alterei para fazer essa videoaula. Mas o seu deve ter plan 1, plan 2, plan 3 aí. É isso que eu gostaria de falar, que você pode tanto acrescentar uma nova planilha, clicando aqui com o botão direito em cima do nome de uma planilha e colocar inserir. Você pode acrescentar uma planilha, dá um OK. Aqui você vê que apareceu já o plan 2. Você pode excluir e outras opções aqui de renomear, mover. Se você quiser colocar ela mais no fundo, ela mover para o final, vai aparecer aqui no final. Então aqui são essas opções de planilhas. Alterar a cor, ocultar ou não. E isso aí. Endereçamento então, é como o Excel relaciona suas células. Por exemplo, essa célula aqui, vocês podem notar aqui de cima, que ela está na coluna I e na linha 19. Por exemplo, se eu colocar aqui um sinal de igual e clicar nela, vocês podem ver que aqui ele mostra coluna I e linha 19. É assim que é o endereçamento que o Excel faz, coluna e linha. Outra forma de endereçamento dele, quando você seleciona mais de uma linha, mais de uma célula, ele coloca aqui, apertar o Ctrl e selecionar mais de uma, vocês podem notar que ele coloca um ponto e vírgula aqui separando uma célula da outra. Então aqui o 12 no H23 e o 14 no I23. E por que é interessante saber esse tipo de endereçamento? Porque você pode tanto aqui fixar uma coluna ou uma linha utilizando esse sinal de dinheiro, que é esse daqui, sinal de dinheiro. Então se eu quero fixar uma linha, por exemplo, eu coloco o sinal de dinheiro antes da linha. Se quiser fixar uma coluna, coloco no símbolo de dinheiro antes da coluna. E os dois aqui também. Para que é importante isso? Por exemplo, você quer fazer uma divisão desse 4, que está aqui nessa coluna, com todos esses números aqui dessa coluna aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar o número 4 aqui. Ele está na linha 27, então eu coloco aqui um igual, por exemplo. E seleciono a primeira célula aqui, o dividido e
número de dinheiro, a célula 4, e aqui antes do número 27 eu coloco o símbolo de dinheiro. Aí dá um Enter. Pronto, ele resolveu para mim. Agora, uma outra opção que facilita bastante aqui no Excel é que se você arrastar a célula aqui para baixo, ele vai repetindo a operação que você colocou aqui no começo. Então ele segurou o número 4, fixou o número 4 e fez a operação aqui com esses valores 1, 2 e 3. E aqui está o resultado. Se você não fixa o resultado, ele repete, ele faz essa divisão dessa coluna com essa coluna, dessa coluna com essa coluna. Por exemplo, vamos ver aqui então, verificar. 1 não. Essa coluna, essa célula, dividido por essa célula, dá um Enter. E se eu arrastar, ela vai fazer aqui então a divisão entre essas duas células apenas. Você pode notar então aí que é uma característica colocar o número aí de dinheiro, o símbolo de dinheiro, para fixar ou uma coluna ou uma linha. Bom, passando então de endereçamento, vamos aqui para formatação. Formatação. Bom, aqui tem vários tipos, o Excel é bem flexível quanto a isso. Você pode notar aqui que pode colocar o texto na diagonal, para cima, para baixo, aqui no ângulo de 45 graus, alterar a fonte, colocar, pintar a célula e entre outros aí. Então vamos ver como a gente faz isso. Por exemplo, vou digitar um número aqui, 1 é igual, né? Aqui 1 é igual 1 dividido por 3. Você pode notar que aqui apareceu um monte de casas decimais. Às vezes você está no experimento e você quer padronizar isso. No experimento geralmente a gente padroniza o número de tantos de casas decimais. Para isso você vem aqui, clica na célula, clica com o botão direito e vai em formatar células. E aqui aparecem várias opções então de formatação de células. Tanto alinhamento, com esse lá que eu mostrei para vocês, que altera o texto 45 graus, 90. Dá um OK aqui, alterou para 90. E também podemos alterar fonte, colocar borda, preenchimento e ocultar a célula aqui ou não. Mas para alterar aqui o número de casas decimais, vamos aqui em número e coloca aqui quantas casas decimais você quer colocar disponível. Vamos colocar aqui 2 apenas, dá um OK e ele colocou só 2. Então é isso daí de formatação. Auto-preenchimento. Bom, auto-preenchimento também é uma coisa que facilita muito a gente trabalhar com o Excel aí. Por exemplo, se você colocar um intervalo entre duas células, por exemplo 1, e colocar aqui 2, o intervalo aqui entre duas células é de 1. Então se eu arrastar, ele vai repetir esse intervalo enquanto eu for arrastando. Percebe que o intervalo aqui é o mesmo. Se você quiser colocar um outro intervalo, um intervalo de 1,5, por exemplo, vamos colocar aqui 1,5 e 3. Selecionar as duas e arrastar, ele vai repetir esse intervalo de 1,5 também. Também ele faz isso com os dias das semanas e meses. Por exemplo, vou colocar aqui segunda e depois terça. E se eu selecionar e arrastar, arrastar, aqui ele repete também os dias da semana. E com meses também ele tem essa opção. Tipo, janeiro e fevereiro. Eu colocar aqui e arrastar, ele também completa aqui as células automáticas para a gente. Então era isso daí de auto preenchimento. Forma condicional. Bom, o que é formato condicional? Se você quiser destacar, colocar alguma condição, por exemplo aqui, selecionar notas a partir de 6, para cima de 6. Ele aqui faz um destaque, dá um destaque para notas acima de 6. Isso aí às vezes os professores usam aí para a gente
para ver quem reprovou, quem está com nota boa, quem está com nota ruim. Mas se você quiser destacar aí algum resultado, se o resultado passou aí de um valor esperado, vocês podem destacar. Como fazer isso então? Vamos aqui chutar uns valores. Aqui eu já tinha deixado o formato aqui de células, então vamos mudar para outra aqui. 4.3, 5.5, 5.6, né? 8, 9, 7,8. Tá bom. Aqui, então como a gente coloca esse formato condicional então? Eu estou usando aqui o Excel 2010, né? Esqueci de falar isso no começo, mas eu estou usando 2010. Aqui no 2010, o formato condicional já está aqui na página inicial, nessa opção aqui de cima. Então eu clico aqui, formato condicional, você pode ver que ele já abre várias opções aí de condições. Aqui, por exemplo, maior que algum número, menor que outro, está entre algum número, os 10 primeiros, 10 últimos, aqui barras, como que eu fiz aqui, dependendo do valor, ele coloca uma barra maior ou menor, mas vamos colocar essa daqui da condição maior que algum número. Eu quero colocar, por exemplo, quem tirou mais do que 6 passou na matéria, então vou ver quem passou, por exemplo. Então aqui ele seleciona quais as células que tenham maior que 6, por exemplo. Mas daí você pode mudar conforme aí o que você precisar. Por exemplo, se você precisar que é menor que algum número, destacar alguma célula aí que passou do seu experimento, que é o esperado, você faz aqui, escolhe a condição que melhor for apropriada para você. Então é isso, várias opções aí de escolha para você alterar. E aqui fórmulas e funções, finalizando aqui então com fórmulas e funções. Bom, o Excel tem várias fórmulas e funções aí armazenadas já no programa. Por exemplo, ele tem a função soma, que faz soma de células. Vamos falar aqui, colocar umas 3 células, colocar aqui a opção igual e eu digitar soma, aqui já aparece soma, dou 2 cliques, seleciono as células, fecho parênteses, dou um enter, ele faz a soma aqui para mim. Mas aonde estão então essas funções aí no Excel? Essas funções podem ser vistas aqui na aba fórmulas. Vocês podem ver aqui inserir função e vão perceber que tem várias opções aqui de funções. E ela está dividida em algumas categorias: financeira, data hora, matemática, estatística, banco de dados, lógico, função engenharia e entre outras aí. Se você quer às vezes saber alguma específica, pode tentar digitar aqui para ver se tem essa fórmula para você. Por exemplo, quero a fórmula da mediana. Vamos ver se tem a fórmula da mediana aqui. Dou uma procurada. Ele acha. A fórmula da mediana usa med. Você tem que digitar med igual a med. Ou dar 2 cliques aqui e já vai para essa opção. Por exemplo, eu quero achar a mediana aqui dessas notas que eu tinha anotado. Seleciono aqui então, aperto esse botão para selecionar as células. Vou aqui então selecionar as células aqui. Aperto o botão aqui de novo. E aqui já apareceu o nome da mediana. Dou um OK para confirmar. E aqui já está o valor da mediana dessas células aqui. Essas que eu destaquei aqui, eu acho que são mais utilizadas aí nos experimentos para fazer relatório. Aí os professores pedem bastante de média, mediana, desvio padrão dos nossos dados lá do experimento. Então, mediana aqui, a média, você colocar igual e tentando escrever, você lembra mais ou menos média, vamos colocar aqui média, ela já vai auto preenchendo já. Você pode perceber que o Excel já auto preenche aqui,
aqui, ixi, a média não é média. Vamos aqui em funções, inserir aqui a média, tem um acento, por isso que ele não pegou. Então dá 2 cliques aqui em média, vamos selecionar aqui as notas e dá um OK. Opa, o que deu errado? Ah, foi um número a mais aqui. Dá um OK, agora sim. E o desvio padrão é utilizado aqui desvpad, então é igual desvpad, já apareceu aqui. Desvio padrão, vamos selecionar aqui as mesmas células, fecha parênteses e dá um OK. Bom, essas daí que a gente mais usa nos relatórios, mas você pode dar uma fuçada aí e encontrar às vezes funções que podem te ajudar aí, como na parte financeira, lógica, conforme é que você for utilizar o seu Excel. Bom, essa foi aqui então a explicação geral do Excel para a gente começar. E já dá para fazer muita coisa com o que a gente aprendeu aqui hoje, com o que a gente viu somente nessas funções aqui do Excel. Então eu vou dar um exemplo aqui do que a gente já pode fazer com isso. Por exemplo, se você vai fazer um orçamento de uma obra civil. Então vamos aqui fazer um orçamento, eu já deixei preparado aqui na aba material. Fazer um orçamento aqui, por exemplo, orçamento de uma obra. Aí o material aqui, vamos precisar de cimento ou piso e madeira. Separei aqui certinho por item, unidade de preço, quantidade de preço total. Coloquei aqui a unidade, o preço de cada um, a quantidade. Para saber o preço aqui, vamos colocar, o que a gente tem que fazer então? Coloco igual o preço unitário vezes a quantidade. Dá um OK, beleza, apareceu. Só arrastar para as outras e ele já calcula tudo. O preço total, o que é? Igual essa célula mais essa célula mais a última célula. Ou poderia usar também a função soma. Dá 2 cliques, igual soma. Aqui já está. Seleciona as células que quer somar, fecha o parênteses, dá um Enter, somou tudo. Bom, mas a obra não é só material, às vezes tem a parte elétrica, tem as outras coisas. Então você pode dividir em planilhas, em outras planilhas, como aqui eu fiz a parte elétrica. A parte elétrica aqui então é outra coisa, interruptor, lâmpada e fios. Vamos aqui então para saber o preço total. Aqui vocês podem notar que o preço unitário não está no formato de dinheiro. Como que coloca naquele formato de reais lá? Na página inicial, tem aqui no 2010, aqui a opção de formato de número de contabilização. Ou aqui você pode escolher lá, moeda, contábil, hora e data. Vamos colocar aqui moeda e ele já coloca aqui os reais pra gente. Ou contábil aqui também. Então o preço vai ser igual aqui a célula de unidade vezes o preço novamente. Dá um Enter para continuar. E aqui valor total, soma, seleciona tudo, fecha o parênteses, Enter novamente. Beleza. E para que fazer tudo separado em células? Então, para facilitar o cálculo final, que aqui na planilha 4, então, o custo final. Como vocês podem ver, eu já tinha deixado aqui pronto, ele já calculou aqui tudo o resultado final. Então, como que a gente faz esse? Agora eu vou mostrar como faz o endereçamento entre planilhas. Por exemplo, aqui o total do preço do material tem que usar para você fazer o endereçamento da outra planilha, de um número da outra planilha, você segue aqui esse comando aqui, plan, ponto de interrogação, coluna e linha. Por exemplo, o preço do material aqui, vamos ver o preço total lá na planilha material, está aqui, preço total está na planilha M e
linha 18, na coluna M e linha 18. Vamos lá então na última, a gente coloca aqui igual material, que é o nome da planilha, interrogação, coluna M, linha 18. Dou um Enter, ele já busca lá o valor então. Vamos aqui na parte elétrica, está na coluna H e na linha 10. Então vamos aqui, igual na parte elétrica, interrogação na coluna H, linha, qual que era a linha mesmo? Linha 10. Coluna H, opa, deu aí, coluna H, linha 10. Ok, ele já pegou lá o valor então. O total, vamos colocar aqui igual a soma. Ok, selecionar as duas aqui, fechar parênteses e beleza. Pronto, aqui então está o valor total do orçamento. Então, para que? Muitos podem falar assim, mas eu posso pegar lá o valor, dar um Ctrl C aqui e colocar na outra planilha, Ctrl V. Bom, o que facilita fazendo esse endereçamento aqui de outras planilhas é que se você alterar, por exemplo, o valor aqui, o valor do interruptor não é 5,30 mais, é 9,30. Então ele já altera aqui o valor para você no preço total e lá no final também ele já altera aqui o valor. Então, se você fizesse um Ctrl C, Ctrl V, você teria que ir alterando em cada célula o valor até chegar ao resultado final. Fazendo o endereçamento aí de outras células das outras planilhas facilita aí esse trabalho para a gente e a gente não se perde aí com tantos valores. Isso daqui é um exemplo simples, né, que eu só usei apenas poucos materiais, mas já facilita bastante separar aí, então por células, fazer o endereçamento por células e separar as planilhas aqui para ficar mais organizado. Uma coisa interessante também que eu acho que eu deixei de falar aqui da parte 1 é o colar aqui do Excel, que ele tem uma forma especial. Se você colocar aqui, selecionar por exemplo, e dar um Ctrl C, e lá numa outra planilha, essa daqui de cola, e na opção aqui colar, vocês podem ver que ele tem uma colar especial. Que esse colar especial você pode selecionar o que você quer colar aqui. Só as fórmulas, só os valores, tudo mesmo. Então essa daí também é uma característica do Excel. Bom, vou ficando por aqui, para a aula já vai ficar bem longa. Estamos aí já com 24 minutos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mande aí dicas, sugestões para melhorar a aula. E é isso aí. Vamos ficando por aqui, essa primeira aula. E abraço, até mais. Falou!